Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender sobre razão e proporção. Para que esta aula não fique tão extensa, nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Como já é de costume em nossas aulas, nós vamos aprender sobre a teoria e vamos ver também como que esse assunto é cobrado em concurso público. E se você estiver gostando desse material, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu gostei e não deixe de acionar o sininho, porque todas as vezes que postarmos aulas novas aqui no canal, você será avisado, ok? Vamos dar início então a essa primeira parte da aula. Razão e proporção. Vamos primeiramente estudar o que é razão. A razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. A razão está relacionada com a operação de divisão. Por exemplo, A está para B. A gente sabe que isso é uma fração, esse sinal aqui indica divisão. O A está no numerador e o B está no denominador. Para você encontrar a razão entre duas grandezas, as unidades de medida terão que ser as mesmas. Por exemplo, A está para B. Se eu tenho aqui horas, aqui embaixo também eu tenho que ter horas. Se aqui no A minha grandeza for minutos, o meu B também tem que estar em minutos. Porque as grandezas aqui, elas têm que ser a mesma, para a gente poder fazer a comparação, visto que a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas. Como eu já disse um pouco antes, a razão está relacionada com a operação de divisão. Ou seja, se a gente analisar aqui, o A está no numerador, o B está no denominador, e a gente lê A está para B. Uma observação aqui, o B tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Porque no denominador, quando a gente está fazendo uma divisão, que a gente tem um numerador e um denominador, o denominador sempre terá que ser diferente de zero. E a gente fala também que o A, ou seja, o que está no numerador, é o antecedente. E o que está no denominador, no caso B, é o consequente. Vamos ver alguns exemplos aí no próximo slide. Em uma empresa, trabalham 25 homens e 35 mulheres. Aqui no item A, ele pergunta assim: qual a razão entre homens e mulheres? Bom, a razão de homens para mulheres é 25, 35. Ou seja, 25 homens para 35 mulheres. Sempre que aparecer razão, você pode simplificar essa fração. No caso aqui, dá para simplificar por 5 o numerador, que a gente vai dividir por 5, o numerador, e o denominador também. Toda vez que você simplificar uma fração, tem que simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, simplificando aqui o numerador por 5, dá 5. 25 divide por 5 dá 5. E 35 divide por 5 no denominador e vai dar 7. Então, a razão de homens para mulheres é 5 seteavos, ou seja, 5 sétimos. No item B, ele pergunta assim: qual a razão entre mulheres e homens? Bom, agora é diferente, né? Está perguntando a razão de mulheres e homens. Então, as mulheres vai no numerador. 35 para 25. Ou seja, dá para a gente simplificar aqui também. Divide o numerador por 5 e o denominador também divide por 5. Aí nós ficamos com 35 divide por 5 dá 7. 25 divide por 5 e dá 5, 7 quintos. Então, a razão de mulheres para homens é 7 quintos. Então, vamos colocar aqui. Aqui é 5 sétimos e aqui
é 7/5. Agora o item C pergunta assim: qual a razão entre homens e o total de funcionários? Muito bem, o total de funcionários são 25 homens mais 35 mulheres. Dá 10, vai 1, são 60 funcionários. Então, a razão entre homens e o total é 25 para 60, que também dá para a gente simplificar aqui e dá 5 por 12. Ou seja, a razão entre homens e o total de funcionários é 5/12. E o item D fala assim: qual a razão entre as mulheres e o total de funcionários? O mesmo raciocínio que nós usamos anteriormente. Existem 60 funcionários e ele quer saber a razão de mulheres, que é 35, para 60 funcionários. Também podemos simplificar aqui por 5 o numerador e dá 7, e o denominador a gente divide por 5 e dá 12. Então, a razão de mulheres para o total de funcionários é 7/12. No próximo slide, nós vamos ver como que esse assunto pode ser cobrado em concurso público. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser. É dado do problema que o total de pessoas que trabalham nessa empresa é 36. Então, eu vou escrever o seguinte, que o número de pessoas resfriadas, que eu vou chamar de R, mais o total de pessoas sadias, que eu vou chamar de S, é igual a 36. Isso é dado do problema, né? E esse é o total das pessoas que trabalham na empresa. Ou seja, as pessoas resfriadas mais as pessoas que não estão resfriadas, ou seja, as pessoas que estão sadias. E o problema fala que a razão das pessoas resfriadas para as pessoas sadias é igual a 2/7. Então, nós temos aqui uma relação entre duas grandezas, as pessoas resfriadas e as pessoas sadias. E caímos aqui num sistema de equações do primeiro grau, que nós já sabemos resolver. Se você não lembra como que faz isso, nós temos aqui na playlist do canal de Matemática Básica uma aula sobre esse assunto, que você pode ir lá assistir, depois voltar aqui e resolver esse sistema. Agora, para a gente saber o total de pessoas que estavam resfriadas e as pessoas que estavam sadias, é só resolver o problema. Aqui eu vou fazer por substituição. Eu vou deixar o R isolado aqui no primeiro membro e vou passar esse S multiplicando aqui no segundo membro. Então, vai ficar 2S sobre 7. Então, R é igual a 2S sobre 7. Aí eu venho aqui na primeira equação e substituo. Aonde aparecer o R, eu vou substituir por 2S sobre 7. Então, já apareceu aqui R, né? Eu vou chamar de 2S sobre 7, mais esse S aqui é igual a 36. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui entre 7 e 1, que é 7 mesmo, né? E fica 7 dividido por 7 dá 1, vezes 2S, 2S. Mais 7 divide por 1, porque aqui quando não tem nada, a gente entende que tem 1. Então, 7 divide por 1 dá 7, vezes S, 7S. E isso é igual a 36.
Agora, eu vou passar esse 7, que está no denominador, para o segundo membro, multiplicando o 36. Então, eu vou ficar com 2S mais 7S, que dá 9S. Isso é igual a 36, que multiplica 7. Porque eu peguei esse 7 que está no denominador e passei multiplicando. Agora eu vou deixar o S isolado no primeiro membro e vou pegar esse 9 que está multiplicando o S aqui e vou passar lá para o segundo membro dividindo 9. Então, S é igual. Esse 36 aqui, eu posso simplificar com esse 9. 36 dividido por 9 dá 4, vezes 7, que é igual a 28. Então, S vale 28, mas S é o número de pessoas sadias. Bom, se tinha 36 pessoas e 28 são sadias, isso quer dizer, então, que 8 pessoas estavam resfriadas. Então, nós temos 28 pessoas sadias e 8 pessoas resfriadas. E no segundo dia, mais uma pessoa ficou resfriada. Como tinha 8 pessoas resfriadas, com mais uma, ficou 9 pessoas resfriadas. E como tinha 28 pessoas sadias, mais uma ficou resfriada, então 27 apenas ficaram sadias. E a pergunta é justamente o quê? Qual a razão entre o número de pessoas resfriadas para o número de pessoas sadias no segundo dia? Ou seja, 9 para 27. Aí você vai olhar lá nas alternativas e não vai ver nada parecido com isso. Não existe lá nas alternativas 9 sobre 27. Mas nós aprendemos, e tem aula aqui no canal, lá na playlist de matemática básica, que fala sobre simplificações de frações. A gente pode simplificar o numerador por 9 e dá 1. E você pode simplificar 27 por 9 e dá 3. 1/3, que é a alternativa E. Então, essa é a forma que a razão é cobrada em concursos públicos. Próximo slide, a gente vai começar a ver sobre proporção. A proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, ou seja, quando as razões possuem o mesmo resultado. Por exemplo, 1/3 é igual a 9/27. Isso é uma proporção. Por quê? Se eu simplificar o 9 por 9, dá 1. Se eu simplificar o 27 por 9, dá 3. Então, 1/3 é igual a 9/27. Ou seja, é uma proporção aqui. E a gente lê A está para B, assim como C está para D. Nesse exemplo que eu fiz aqui, o A é o 1, o B é igual ao 3, o C é o 9 e o D é o 27. Ou seja, A está para B igual C está para D. Aqui no exemplo, 1 está para 3 igual 9 está para 27. Uma observação aqui. Quando existe uma proporcionalidade, podemos dizer que as frações A está para B e C está para D são equivalentes. Aquilo que já vimos aí no exemplo anterior. 1/3 é uma fração equivalente a 9/27, que também é uma fração equivalente a 2/6. E existem infinitas
frações equivalentes aqui. Temos aqui algumas propriedades. Uma delas, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos ver um exemplo aqui. A está para B igual C está para D. Nós podemos escrever diferente aqui, ó. A dividido por B é igual C dividido por D. Os meios são esses aqui, B e C. E os extremos são esses aqui, o A e o D. Outra propriedade importante, quando você tem algumas proporções aqui. A sobre B é igual C sobre D, que é igual E sobre F, que é igual G sobre H. Quando você tiver algumas proporções, você pode usar o seguinte. Você pode dizer que A mais C mais E mais G sobre B mais D mais F mais H é igual a K, que é a constante de proporcionalidade. Vamos fazer um exemplo com números aqui. Aquele mesmo exemplo que a gente usou ali anteriormente. 1/3 é igual a 9/27. Eu posso falar que isso aqui é igual a 1 mais 9, que é 10, sobre 3 mais 27, que é 30. De fato, né? 10 divide por 10 dá 1, 30 divide por 10 dá 3, que é 1/3. Então, essa propriedade é muito importante e facilita bastante para a gente resolver alguma questão. Vamos aqui resolver mais uma questão de como esse assunto que a gente está estudando é cobrado em concurso público. Uma empresa tem 900 funcionários. Sabendo que a razão entre funcionários do sexo masculino e sexo feminino é de 2/3, quantas são as mulheres dessa empresa? Bom, eu vou chamar aqui masculino de M e feminino de F. O problema fala que o total de funcionários é 900. Então, masculino mais feminino é igual a 900. E o problema fala ainda que a razão de masculino para feminino é de 2/3. Então, eu posso montar aqui um sistema. Masculino sobre feminino é igual a 2/3. Caímos aqui num sistema de equações com duas variáveis. E se a gente resolver esse sistema aqui, a gente já encontra o número de funcionários masculino e o número de funcionários feminino. Então, nós temos aqui uma equação 1 e aqui a equação 2. Eu vou pegar aqui na equação 2, isolar o M aqui no primeiro membro. M é igual a 2/3 e esse F está aqui dividindo, eu vou passar para o segundo membro multiplicando. Então, nós temos que M é igual a 2F sobre 3. Aí eu venho aqui na primeira equação e aonde aparecer o M aqui, eu vou substituir por 2F sobre 3. Então, vou ficar com 2F sobre 3 mais F é igual a 900. Por quê? Aonde tem M, aqui eu coloquei 2F sobre 3, que foi o que eu encontrei aqui substituindo. Então é só resolver isso agora, né? Vou tirar o MMC aqui entre 3 e 1, que dá 3. Vou ficar com 2F mais 3F é igual a 900. Por quê? 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2F, 2F mesmo.
E 3 dividido por 1 dá 3. Vezes F, 3Fs. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou somar aqui 2F mais 3F, 5F. É igual 900. Esse 3, ele está dividindo aqui. Vou passar para o segundo membro, multiplicando. Então, eu fiquei que 5F é igual 900 vezes 3, 2.700. Agora eu deixo o F sozinho aqui e vou passar esse 5 dividindo lá no segundo membro. Então, F é igual a 2.700 dividido por 5. Quanto que dá isso? Então, achamos aqui 540. 540, o que é F? E quem que nós chamamos de F? O número de funcionários femininos, que é exatamente o que o problema está pedindo. Quantas são as mulheres dessa empresa? Ou seja, o número de mulheres dessa empresa é 540, que é a alternativa C. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, deixe aí o seu gostei e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você pode também acionar o sininho para que todas as vezes que postarmos aulas novas aqui no canal você seja avisado. Um abraço e até a próxima!